Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Martin Armstrong está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Martin. Obrigado, Convinema. Como está? Estou bem. Martin, por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Então, Martin, deixe-me começar com o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia. Tivemos Steve Witkoff indo até lá depois daquele plano de 28 pontos do governo Trump. Neste momento, Steve Witkoff, junto com Jared Kushner, foi à Rússia. Durante 5 horas, eles conversaram com autoridades russas. Quando digo autoridades russas, quero dizer que tínhamos Putin do lado russo e do lado americano, Kushner junto com Witkoff. Não tivemos o ministro das Relações Exteriores russo, porque Lavrov não estava presente. Mas tínhamos Ushakov junto com Kirill Dmitriev, ao lado de Vladimir Putin, conversando com a delegação americana, se é que podemos chamá-la assim. Como você vê a situação da guerra na Ucrânia? How do you find the situation with the war in Ukraine? Well, as you know, I was called in. Bem, como você sabe, fui chamado e me pediram para escrever um plano de paz. E fiquei meio chocado, na verdade, por ter sido chamado para fazer isso. Mas acho que depois de muitas discussões e tudo mais, o verdadeiro problema tem sido que o governo Trump foi, eu diria, infiltrado em certa medida pelos neoconservadores. Eu conheço muita gente como o Mnuchin, sabe, o secretário do Tesouro. Mas veja, a maioria das pessoas não percebe. Sim, elas sabem que ele trabalhou para o Soros, tudo bem, mas é só isso que sabem. A verdadeira história é que ele era o cérebro por trás do Soros. O Soros não era esse grande operador. Negociei contra ele muitas vezes. Foi o Mnuchin quem deu de apostar contra a Libra para o Soros. Foi isso que realmente o tornou famoso. Certo? Então ele era realmente o cérebro por trás disso. E o que você precisa entender, o que me envolveu antes, foi que eles estavam me pedindo para investir 10 bilhões de dólares. Era para uma mudança de regime na Rússia, certo? E me disseram, coloque 10 bilhões de dólares, você receberá 100 de volta. Basicamente, eles estavam planejando derrubar Yeltsin, colocar Berezovsky, e então todos os ativos da Rússia seriam negociados pelas mesas de operação de Nova York, certo? Eu estava no meio disso, então não é especulação nem outra coisa, certo? Se você observar o que Blinken está dizendo, ele tem sido realmente contra a paz. Ele não defende uma guerra sem fim, mas ainda é anti-Rússia, certo? Eu tive contato com Rubio. I had contact with Rubio. He was also a neocon. Ele também era um neoconservador. Certo. Quando ele se tornou secretário de Estado, fiquei meio surpreso. Mencionei isso em Washington e me disseram que ele era o compromisso com os neoconservadores. Certo. Então o motivo de eu trazer isso à tona é porque, se você observar o que Bessent vem dizendo, acho que esses caras ainda estão com a mesma ideia. Tomar todos os ativos da Rússia, passá-los pelas mesas de negociação de Nova York e lucrar novamente. Há cerca de 75 trilhões de dólares em ativos lá. Dito isso, acho que é por isso que me chamaram, porque sabiam que eu estava no meio de tudo isso. A empresa na qual eles me pediram para investir os 10 bilhões de dólares era a Hermitage Capital Management. Essa é a empresa que Putin confiscou. That is the company that Putin seized. All right, so ironically, out of all this, Ironicamente, em meio a tudo isso, me disseram, sentimos muito pelo que os Clintons fizeram com você, mas isso na verdade lhe deu mais credibilidade. No sentido de que Putin sabe qual foi a minha posição em relação a tudo isso e que eu me recusei. Então acho que foi por isso que me chamaram, porque eu estava meio que do outro lado de toda aquela confusão. Minha preocupação é que, veja, Witchcroft acabou indo para lá em vez de Rubio. E veja, o plano de paz que eu elaborei, eu disse, olha, o que me pediram para fazer foi escrever um plano que eu achasse que Putin aceitaria. Certo. Então foi isso que eu fiz. Você pode baixá-lo do nosso site. Eu expliquei tudo naquele relatório. Então acho que consegui mudar a narrativa
de que o verdadeiro inimigo aqui é a Europa, não a Rússia. A Rússia não tem interesse em invadir a Europa. Não há nada lá para eles. A Europa precisa obter toda a sua energia da Rússia. Europe has to get all energy from Russia. Really no gold reserves you're talking about. And all they would Na verdade, não há reservas de ouro das quais você está falando. Tudo o que eles fariam seria entrar em Paris, e os franceses é que vão pagar nossas pensões agora. E só isso. Veja, a guerra, ao longo da história, sempre teve que ter algo a ganhar com ela, pelo menos para empatar. Quero dizer, Alexandre, o Grande não podia simplesmente dizer, certo, vamos conquistar esse país. Bem, o que vamos ganhar com isso? Ah, nada. Eles teriam dito, tá bom, boa sorte. Você está por conta própria. Porque as tropas eram pagas com os despojos. É assim que sempre foi. O Japão entrou na Manchúria por causa dos recursos. Então aqui não há nada. O verdadeiro problema que temos é que a Europa acha que pode conquistar a Rússia, pegar os 75 trilhões de dólares e renascer das cinzas, ser como o Império Romano e governar o mundo novamente. Então você tem a mesma confusão acontecendo com a Venezuela. É preciso levantar um pouco o tapete. Trump está alegando tráfico de drogas. Isso permite que ele use essa jurisdição sobre tarifas. Certo, porque caso contrário, as tarifas pela Constituição pertencem exclusivamente ao Congresso. Então, tem que ser uma questão de segurança nacional para que ele possa usar esse estatuto de emergência. É por isso que ele alegou drogas vindas da China, da Venezuela e assim por diante. O que realmente está em jogo é que a Venezuela tem, de longe, mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita. É a maior do planeta. O principal cliente deles é a China, e eles também estão aliados à Rússia. Então tudo bem, você pode pintar as manchetes dizendo que é sobre drogas, mas não é. Trata-se da conquista da Venezuela, tomar todas as reservas de petróleo e instalar empresas americanas lá. Portanto, a Venezuela é atraente para os Estados Unidos entrarem, enquanto a Rússia é, pelos mesmos motivos monetários, o que a UAE deseja. Certo. Pelo menos com a Rússia tive várias reuniões e, como disse, eles não têm interesse em entrar na Europa. Acho que consegui convencê-los disso. E o plano que apresentei, veremos. Não sei se eles aceitarão minha sugestão, mas disse que ou a Europa concorda com o plano, ou os Estados Unidos devem sair da OTAN. Avisei que a OTAN tentaria criar uma bandeira falsa para justificar uma guerra. Para minha surpresa, quando disse que deveríamos sair da OTAN, não recebi sorrisos irônicos nem resistência. Em vez disso, ouvi, sim, nós sabemos, você está certo. Então é isso que posso dizer aqui, por trás das cortinas. E veja bem, me pediram, porque temos escritórios ao redor do mundo, e eu faço isso há quase 50 anos. Eles sabem que tenho todos os contatos. Então acho que fui chamado e me pediram especificamente, você pode usar seus canais paralelos para chegar à Rússia e descobrir? Eu disse tudo bem, eu faria isso. Acredito que o plano que apresentei foi colocado na mesa de Putin. E também acredito que 2 dias depois foi quando Lavrov apareceu e disse, estamos dispostos a garantir que a Rússia não tem interesse em entrar na OTAN. Porque esse era o ponto central do relatório que eu fiz. Disseram-me que ele foi colocado na mesa de Putin e 2 dias depois recebemos essa resposta. Não consigo te ouvir. A Rússia não está interessada em quê, Martin? A Rússia não está interessada em conquistar a Europa. Não há nada lá para eles. Porque mencionou isso. Isso é absurdo, mas colocar no plano que Sim, veja, a Rússia é o país mais rico do mundo do ponto de vista dos recursos naturais. Eles têm todo o ouro, os diamantes, o petróleo, a madeira e as terras raras. Então o que eu sugeri foi que, e você já ouviu um pouco sobre isso,
nós removêssemos as sanções e permitíssemos que empresas americanas entrassem e fizessem joint ventures na Rússia para explorar terras raras. Estrategicamente, acho que eles gostam da ideia, porque isso dividiria novamente a Rússia e a China. A Rússia também depende da China para terras raras. Eles têm a tecnologia para mineração, mas lhes falta capital. Então eu sugeri, sabe, uma parceria aqui. Permitir que empresas americanas entrem e forneçam o capital, certo? A Rússia tem a expertise. Muita gente não entende o que são terras raras. There's a lot of people don't understand what rare earths are. They're not really that rare. It's that you don't. Eles não são realmente tão raros assim. É só que você não os encontra em uma veia concentrada como o ouro, certo? Eles estão espalhados, então é preciso um tipo diferente de mineração para obtê-los. Por que eles são tão importantes? São necessárias 920 libras de terras raras para fabricar um F-35. Certo, então estamos entrando em questões de segurança nacional aqui. Isso fazia parte do plano. Eu disse que faríamos uma joint venture que também ajudaria a Rússia a se desvincular da China. Algo como Kissinger e Nixon, onde nossos neoconservadores depois os colocaram de volta juntos. Minha verdadeira preocupação é que o general da OTAN acabou de se pronunciar. Não tenho certeza se isso já saiu na imprensa, mas ele chegou a justificar um ataque preventivo da OTAN à Rússia com base em supostos ataques híbridos. Como você prova um ataque híbrido? Veja bem, acho que outro motivo pelo qual fui chamado é que eles entendem a crise econômica. Certo? Porque quando estavam formando o euro, como você sabe, também fui chamado para isso. Tudo bem, sou chamado para praticamente toda a criação de moeda estrangeira ou algo do tipo. E eu expliquei a eles que se quiserem criar uma moeda única e esperar competir com o dólar americano, precisam consolidar o mercado de dívida. Foi então que Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha na época, antes de morrer, admitiu que agiu como um ditador e que se tivesse permitido que o povo alemão votasse, teria perdido por 7-3. Então ele levou a Alemanha a aderir sem qualquer voto público. Certo. E para fazer isso, quero dizer, a Alemanha representa 25% do euro, ele insistiu em não consolidar a dívida, porque então os alemães achariam que seria um resgate para a Grécia e a Itália, etc. Então o problema que expliquei é o seguinte: como gestor de um fundo de hedge, posso pegar o telefone e dizer, compre o 20 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Sem problema. É o mercado mais profundo do mundo. No entanto, com a Europa, não posso fazer isso. Ainda preciso tomar a mesma decisão como se o euro não existisse. Quero Alemanha, quero França, quero Itália. Certo, é a mesma coisa como se as moedas ainda existissem. Por isso, eu os alertei. Vejam, a menos que consolidem a dívida, o euro nunca conseguirá competir com o dólar. E lá em 1998 me disseram, entendemos, você está certo. We understand, you're correct. However, we just have to get the euro in. No entanto, só precisamos adotar o euro para criar a burocracia deles, o parlamento deles, etc., e depois lidaremos com as dívidas. Aqui estamos nós, mais de 25 anos depois, e eles ainda não resolveram as dívidas. Isso é coisa de políticos, é assim que funciona. Então, minha preocupação é que a UE está sob uma nuvem pesada agora. O Reino Unido saiu, o ministro das Finanças da França se pronunciou e ambos admitiram que talvez precisem de um resgate do FMI. Agora, como nunca consolidaram a dívida, aqui está o pesadelo. No sistema bancário dos Estados Unidos, e até no do Canadá, as reservas de um banco são a dívida nacional, certo? Na Europa, como não há uma dívida nacional, eles têm uma cornucópia de dívidas de todos os Estados-membros. Mas temos que ser politicamente corretos, você sabe. Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa, e você pode verificar, que aconteceu depois de 2010, quando a Grécia entrou em apuros. Os investidores vão olhar e dizer, certo, qual banco tem mais dívida francesa? Supondo que a França quebre, certo? Então você vai vender esse banco a descoberto. Ou seja, estamos falando aqui de uma crise bancária na Europa.
Além disso, 70% da dívida nacional ou dos fundos de pensão deve estar em dívida soberana. Então, você acaba destruindo os fundos de pensão. Como eu lido tanto com o lado econômico quanto com o geopolítico, acho que foi por isso que me chamaram. E eles ficaram tipo, caramba. Eu disse, esse é o problema da Europa. E não é que eles não saibam disso. And it's not that they don't know it. Like I said, you just had the two finance ministers of UK. Como eu disse, os dois ministros das finanças do Reino Unido e da França acabaram de admitir que talvez precisem de um resgate do FMI. Só o fato de dizer isso já significa que estão tendo problemas para vender dívida. Certo? Então esses idiotas estão por aí batendo os tambores de guerra. E a primeira coisa que você faz, você não compra dívida pública em tempos de guerra. Tudo bem, é uma coisa se a Rússia realmente estivesse invadindo algo como Pearl Harbor nos Estados Unidos. Aí sim o povo apoiaria. Antes disso, eles não conseguiam fazer os americanos ou o Congresso se envolverem em uma guerra com a Europa. O Congresso sempre rejeitava todas as declarações de guerra. Foi preciso Pearl Harbor para que isso acontecesse. Você precisa ser atacado. It took Pearl Harbor to do that. You have to be attacked. All right, so that's the purpose of a false flag. Certo. Então esse é o propósito de uma operação de bandeira falsa. A OTAN vai encenar algum tipo de bandeira falsa. O ministro ou general acabou de dizer, podemos fazer um ataque preventivo contra um ataque híbrido. Certo. Então nada de bombas ou qualquer outra coisa. Ah, tentaram bloquear nosso radar. Então isso já é suficiente. Começamos a Terceira Guerra Mundial. Quero dizer, isso reflete o quão desesperadora está a situação por lá. E em vez de fazer reformas, veja, eu já conversei com essas pessoas. Eu poderia resolver o problema em 15 minutos. O problema é que eles teriam que abrir mão de um pouco de poder, então não vão fazer isso. Então, é aí que acabamos chegando. You know, this is where we end up. Their choice is they needed a distraction. A escolha deles foi que precisavam de uma distração. E essa distração é a guerra com a Rússia. E então o povo, se houver um calote sem uma distração, o povo vai pegar suas forquilhas e invadir os parlamentos. Eles perderam suas aposentadorias, sabe, tudo mais. Então é isso que realmente está acontecendo. E quero dizer, você pode verificar, isso não é algo novo. Os governos fazem isso há milhares de anos. Quando estão em apuros, encontram um inimigo externo. E, infelizmente, é isso que está acontecendo agora. E sabe, a Rússia vai acabar sendo em grande parte a vítima aqui. Quero dizer, isso vai ser... Veja, o Trump fez um comentário sarcástico. And made a sarcastic remark. Yes, Russia's a paper tiger. A Rússia é um tigre de papel. Ucrânia, você pode recuperar toda a sua terra e ainda tomar mais. Não era sério, era sarcasmo. Por quê? Porque é exatamente isso que a OTAN está dizendo para todo mundo lá. Teve até o Kissinger, o neocon implacável aqui nos Estados Unidos, pode procurar no Google. Ele apareceu e disse, acho que foi para a NBC News, a gente poderia derrotar a Rússia em 3 dias. 3 dias. Quer dizer, a gente nem conseguiu tomar o Iraque em 3 dias. Levou 9 anos. Essas pessoas são delirantes. Teve o Dick Cheney. Sabe, quando ele falou sobre invadir o Iraque, ele disse, ah não, isso não vai levar meses. Estamos falando de apenas algumas semanas. 9 anos. Eles sempre dizem a mesma merda. They always say the same shit. Martin, você mencionou que os Estados Unidos podem ameaçar a Europa, que se eles continuarem com essa política absurda na Ucrânia, os Estados poderiam sair da OTAN e simplesmente deixá-los lidar com isso sozinhos. O que mais Washington pode fazer para pressionar os europeus a chegarem a algum tipo de acordo na Ucrânia? Porque, afinal, sabemos o quanto a Europa é importante para qualquer acordo lá. Eles fazem parte da região e a Rússia quer, de alguma forma, fazer um acordo para estabelecer uma arquitetura de segurança com a Europa. O problema aí é que eles têm neocons. Callas, ela é uma neocon implacável. Ela é basicamente o Lindsey Graham de saia. É isso. Ela acabou de dizer que para a Rússia voltar ao grupo dos 8 é preciso um voto unânime, e ela nunca vai dar esse voto. Quero dizer,
Essas pessoas, veja, vou te dizer o que eu disse a eles nas reuniões. No governo Biden, você tinha Victoria Nuland, tinha Blinken e tinha Garland. Todos os três são neocons. Todos os três, veja o histórico deles. Todos afirmam que suas famílias vieram da região dos Balcãs, que suas famílias foram perseguidas pelos russos. Madeleine Albright, outra neocon implacável. Foi ela quem fez a OTAN invadir e bombardear a Sérvia. Por quê? Porque os sérvios eram pró-Rússia. Why? Because the Serbs were pro-Russian. She came from Czechoslovakia. Same thing. Ela veio da Tchecoslováquia. Mesma coisa, odiava os russos. Leia as memórias de Colin Powell. Ela o deixou completamente enojado. Ela disse, temos todas essas armas, por que não podemos simplesmente usá-las? Essas pessoas, eu não sei. O que eu disse a eles foi o seguinte. Eu disse, veja, na minha opinião, isso é traição. Todas essas pessoas que se infiltram em cargos do governo estão travando guerras por motivos de vingança pessoal. É como se eu me tornasse presidente e depois mandasse eles cortarem a grama da minha casa. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Tudo isso é uma vingança pessoal. Callas é a mesma coisa, não é diferente. Quero dizer, ela é quem chegou a dizer que a Rússia é grande demais e deveria ser dividida. E se Putin dissesse isso sobre a Europa, devemos conquistar a Europa e dividi-la toda. We should conquer Europe and break it all apart. That would be, front page news. If it's okay for her. Isso seria a manchete de primeira página, se for aceitável ela dizer isso sobre a Rússia. John McCain. Quer dizer, olha, quando apertei a mão do John McCain, senti que precisava de um banho. Ele estava lá em Maidan. E basicamente tudo isso é sobre você, e apenas você. Isso é sobre paz, sabe? Derrubar seu governo. E então o que eles fizeram? Colocaram um governo interino e mandaram atacar o Donbass. Isso nunca foi sobre paz, e nenhum deles se importa nem um pouco se ainda há um ucraniano vivo. Sabe, é isso que eles estavam fazendo na Romênia. E então o cara que basicamente foi eleito foi tipo, ele foi realmente influenciado pela Rússia, etc. Por quê? Porque eles passaram por tudo isso. Why did they go through all this stuff? All right, the second election, Macron even went there to make sure Certo. the EU won. Na segunda eleição, Macron até foi lá para garantir que a UERI vencesse. Por quê? Porque a OTAN está construindo a maior base para atacar a Rússia na Romênia. O povo romeno votou contra essas coisas porque sabe o que está acontecendo, que a UERI não se importa nem um pouco com os europeus do leste. Mandam eles para lá, dão uma arma e dizem para irem matar alguns russos. E o que eu realmente ouvi, de forma muito depreciativa, quem se importa? Eles eram todos comunistas mesmo. Quero dizer, veja, eu estava conversando com pessoas na Romênia e elas foram informadas pela UTWE de que teriam que aceitar 100 mil migrantes do Oriente Médio. Essas pessoas são insanas. Acho que podem trazer essas pessoas, entregar uma arma a elas e mandá-las matar alguns russos. Hand them a gun, go kill some Russians. You know, I've warned them. I said, the last time somebody Sabe, tried this eu os was avisei. Roman Emperor Valente. Eu disse, da última vez que alguém tentou isso foi o imperador romano Valente, por volta de 364. Átila, o Huno, estava vindo. Ele deixou os godos entrarem, os treinou, certo, achando que fortaleceria seu exército contra Átila, o Huno. Eles disseram muito obrigado, depois se voltaram, atacaram os romanos e mataram o imperador em batalha. Certo, então vocês estão deixando entrar todas essas pessoas do Oriente Médio. Elas não estão aí para defender a Europa pela democracia e pelas ideias. Quero dizer, elas estão aí por uma refeição gratuita. Sabe, eu não sei. Nosso computador mostra nada além de agitação civil crescente no próximo ano. E eu fiz o meu melhor para... And I've done my best, as you know, Como você sabe, quero dizer, os computadores, Martin, como você vê a possibilidade de um conflito, uma escalada entre a Rússia e a Europa? very high for next year, absolutely. Muito alto para o próximo ano, com certeza. Mas na realidade, quem vai começar é a Europa, não a Rússia. Não importa o que eles digam. A Rússia fez isso, ou a Rússia fez aquilo, ou seja lá o que for. Veja, nós tínhamos funcionários em Kiev e em Donetsk. Quando Putin entrou pela primeira vez, ele foi direto até Kiev, e havia uma coluna inteira de tanques. Você pode procurar. Eu fiquei preocupado. Eu disse, olha, vou mandar um jato particular para tirar minha equipe de lá. E eles disseram, não é necessário, eles não estão fazendo nada.
Eu perguntei o que está acontecendo. Eles disseram é só para mostrar. Ele colocou os tanques lá para mostrar que poderia ter tomado Kiev, mas não o fez. E depois os retirou. Certo, toda essa bobagem. Ah, a Rússia é fraca. All this nonsense. Oh, Russia's weak. They haven't been able to take Ukraine. He never wanted to. Eles não conseguiram tomar a Ucrânia. Ele nunca quis. Poderia ter feito isso. Certo. Ele chamou de missão especial. E isso era simplesmente para proteger os russos no Donbass. Ponto final. Certo. Você sabe, o filme que fizeram sobre mim, The Forecaster, foi exibido na Rússia. E todas as legendas foram feitas pela equipe em Donetsk. Eles são russos. Falam russo. Então, sabe, eu tive no meio de muita coisa disso. Não é especulação, teoria ou o que for. Eu estive lá, vivi isso e conheço todos os lados da história. Mas acho que vai ver que a UE está ficando desesperada. Acho que eles vão criar algum tipo de justificativa de bandeira falsa. E eles vão ter que dizer que a Rússia fez alguma coisa. Porque para fazer isso existe o que se chama de unir-se em torno da bandeira. E você pode procurar sobre isso. Eles sabem que se disserem certo, tudo bem, alistem-se, juntem-se ao exército, queremos invadir a Rússia, não vão conseguir voluntários. É preciso poder dizer, a Rússia acabou de nos atacar, como o Japão em Pearl Harbor. Aí todo mundo se voluntariou. Isso se chama unir-se em torno da bandeira. E esse é o propósito de uma operação de bandeira falsa. E até Pearl Harbor, pesquise, foi amplamente considerado que, antes de tudo, FDR congelou deliberadamente todos os ativos japoneses nos Estados Unidos, exatamente como fizemos com a Rússia. E então, ele impôs um embargo. Eles estavam obtendo toda a sua energia dos Estados Unidos. Quando o Japão disse que iria conseguir energia de outra fonte, FDR disse, vamos impor um embargo ao redor do Japão para que vocês não consigam energia de mais ninguém. Ele fez tudo o que pôde para criar uma guerra. E houve uma investigação no Senado sobre isso, porque poucos dias antes ele havia retirado todos os porta-aviões estratégicos de Pearl Harbor. Depois veio à tona, e você pode conferir em nosso site que houve um vazamento. Eu publiquei o artigo de jornal no Honolulu Tribune alguns dias antes. Dizia que seríamos atacados no fim de semana. Eles sabiam. E a investigação do Senado aconteceu porque veio à tona que os Estados Unidos haviam decifrado o código japonês. A conclusão deles foi, bem, não temos total certeza de que FDR realmente sabia disso. Todo mundo sabia, menos ele. Ah, por favor, ele não conseguia colocar os Estados Unidos em guerra com a Europa. Ponto final. O Congresso jamais aprovaria uma declaração de guerra. Então ele precisava da tática de unir o país em torno da bandeira. Era preciso ser atacado. E é por isso que aquele almirante italiano acabou de dizer que poderiam fazer um ataque preventivo contra a Rússia por causa de um ataque híbrido. Então eu ficaria preocupado. E eles podem fazer isso já em janeiro ou fevereiro. And they may do it as soon as January, February. Muito obrigado, Martin, por estar conosco hoje. Foi um grande prazer conversar com você. Bem, obrigado por me convidar. Se cuidem aí embaixo. Pelo menos vocês estão fora do alcance dos tiros. Sim. Sim. Até logo, Martin. Tudo bem, se cuida. Tchau. Goodbye.